Fala pessoal, tá piscando a Bird Play. E aí, como é que vocês estão? Bem? Espero que estejam todos bem. Mais um dia aqui na glória do nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Olha só, pegando o semáforo fechado, hein? E rapaziada, então, tava tão atrasado hoje. Esse aí, na verdade, ia ser um vídeo legal pra se fazer. Atrasado, né, de MT-07 pra igreja, mas... Ai, abriu o semáforo, eu tô moscando aqui, velho. Conversando com vocês. Mas enfim, atrasado pra igreja, que tem o nosso PG, né, toda sexta. Pequeno grupo, né? Pequeno grupo cristão ali que a gente se reúne pra tá conhecendo um pouco mais da... Ó, o outro sem seta, só entra. Da palavra, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje foi bem legal. Hoje foi sobre Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Que é a tempestade, né, que teve. Acho que todo mundo sabe um pouquinho da história aí. Teve tempestade no mar e lá estavam Jesus e os seus discípulos. E então teve toda aquela tempestade, aquele vento, né? Aquela intensidade do mar ali, e Jesus estava dormindo. Vocês botam fé? Jesus estava dormindo, velho. Estava dormindo de boinha e os seus discípulos estavam todos desesperados. Estavam desesperados e então eles foram lá, né, chamar Jesus, falar: Jesus, você tá doido? Venha cá, nos ajude, que tá tendo mó tempestade aqui. E então eles acordam Jesus e Jesus logo em seguida fala por que eles estão desesperados, né? E não precisa, porque quem não tem fé. Porque não tem fé. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes nós somos como... Ai, putz, peguei aqui o buraquinho, velho. Mas enfim, deu desconcentrado ali por causa do buraco. Muitas vezes somos como os discípulos que acontece, né, as aflições da vida, acontece algumas coisas em nossas vidas que... O radarzinho de 60 que acaba que a gente ou se afasta de Jesus ou não tem fé ali, né, que ele... Ventão, velho. Ou não tem fé de que ele vai resolver pra gente, né? Então as nossas orações, ou nem orações, tem vezes que a gente não ora, né, a gente acaba deixando isso de lado. Nossas orações acabam que são fracas, né, mediante alguma situação da vida e mediante alguma coisa que acontece também na nossa vida ali, né, alguma guerra que a gente está passando ali, seja na área pessoal, área profissional ou até mesmo espiritual, né, alguma crise, sei lá, financeira, alguma crise com a família, né? Então a gente acaba deixando aquilo enlouquecer a gente e esquece de crer, né? De crer que a gente tem um
um Pai que olha por nós, que cuida de nós, que está conosco, independente ele está conosco. Então temos que ter fé. Muitas vezes é difícil ter fé, né? Eu venho aqui e falo pra vocês bonitinho, é só vocês terem fé que tá tudo certo. Mas eu sei que é difícil ter fé, né? Fé a gente crê sem ver, a gente não tá vendo. E aí como é que fica, né? Mas assim, orem, peçam a Deus que Ele derrame o Espírito Santo em vocês, para que vocês possam crer mais, que vocês possam ficar mais tranquilos em meio às tempestades da vida. E quando tudo se ajeitar, né? Porque vai se ajeitar, porque Ele é o nosso Pai, Ele está conosco. Deem glória a Ele, não se esqueçam dele. Porque o que acontece muito? Acontece muita gente pedir, orar. Isso aí eu tô falando pra mim também, tá? Então assim, já fiz muito isso, infelizmente. De pedir, de orar ali, sabe? E depois que Jesus concede, esquecer dele. Então, por que eu tô falando isso? Pra eu sempre me ligar, né? Eu sempre me lembrar de que eu já fiz mancada com Jesus, que eu já magoei Ele, mas ele sempre esteve comigo, nunca me abandonou. Então, deem glória, até mesmo se Ele não atender as nossas orações. Porque como foi dito num culto uma vez, às vezes Jesus não atende nossas orações, não é todas as orações que Ele atende. Sabe por quê? Porque às vezes o que você está pedindo, aquilo que você está pedindo, vai afastar você dele. Então ele vai falar, pô, ele como pai vai falar, pô, não dá porque isso vai afastar meu filho de mim. Então não fiquem bravos, não fiquem chateados. Que até para as coisas ruins, Deus tem um propósito. Às vezes aquilo está acontecendo ali porque você tem que aprender com aquilo. Porque se não for aquilo, você não vai aprender nunca. E é aquilo que é ruim vai te fazer ficar mais forte, pra você aí sim dar o... Pra aí sim você chegar na vitória. Porque aquilo de ruim vai te entristecer na hora, é claro, mas você vai crer, você vai orar, você vai ficar ali com Jesus. Você não vai entender, mas mesmo assim não vai sair de perto dele. E ele vai lhe colocar em um caminho melhor. Depois você vai entender, você vai falar, pô, era isso então. Você vai ver que aquela outra oportunidade que surgiu depois de uma crise foi para que você pudesse ter um sucesso que você nunca imaginou que teria. Então eu sei que é difícil, pessoal, eu sei que é difícil a gente ter fé, a gente continuar seguindo nosso Senhor. Mas assim, Ele é nosso Pai, Ele está conosco e Ele quer o melhor. Você acha que Ele não quer o melhor pra você, pra mim, que sou filho dele, você que é filho dele? Ô rapaz, esse sustinho que você me deu aqui, velho. Então assim, creiam, se entreguem a Ele e deem glória a Ele. Até porque vocês sabem, né? Vocês estão aqui para glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo
Nosso Deus. Isso é alegrar dele. É isso aí, velho. Então assim, creio nele. Creio no crescimento desse canal também. Sigam, né, aí, se inscrevam, né, compartilhem essa mensagem, esse vídeo. Quem sabe possa alcançar alguém que está precisando aí, que está com pouca fé, que está passando por um momento difícil, por uma tempestade. E se inscreva aí no canal, curte, comenta, compartilha aí, igual eu falei já, né? Siga na rede social aí também, se puder. E é isso aí. Tudo honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois teu é o reino e o poder agora. Positivo, rapaziada. Fiquem com Deus. Falou!